Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Cid. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar sempre acompanhando a programação, os conteúdos aqui da Rádio Sport MS. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu nessa semana da Liga dos Campeões da Europa, os jogos das quartas de finais da Champions League. Nós tivemos na terça-feira 2 jogos e na quarta-feira mais 2 jogos. Os jogos da terça-feira foram Manchester City contra o Borussia Dortmund e o jogo entre Real Madrid e Liverpool. Na quarta-feira tivemos os jogos Porto versus Chelsea, Bayern de Munique contra o time do Paris Saint-Germain. Nos jogos da terça, Manchester City venceu o Borussia Dortmund por 2-1. Os gols foram marcados, o primeiro gol pelo De Bruyne aos 19 minutos do primeiro tempo, o Royals aos 39 do segundo empatou e o Foden fez aos 45 minutos do segundo tempo o segundo gol e o gol da vitória do Manchester City. Lembrando que para todos os jogos nós temos como critério de desempate aquele gol qualificado, aquele gol marcado fora de casa, vale um crédito aí para os times que vão jogar o jogo de volta estarem um pouco em vantagem na questão de desempate caso haja uma igualdade nos resultados. Então o Manchester City ele joga por um empate no outro jogo que vai ser no dia 14 também. Os jogos estão sendo todos às 16 horas no horário de Brasília, 15 horas aqui no Mato Grosso do Sul. Então o Manchester, por vencer por 2-1, ele joga pelo empate. Se o Borussia Dortmund vencer por 1-0, ele se classifica. Mas por que, Cid? Porque ele marcou um gol fora de casa e esse gol vale como critério de desempate caso ele vença o jogo por 1-0. Qualquer empate do Manchester, e o único resultado que leva para os pênaltis é o Borussia vencendo por 2-1. Esse resultado, o Borussia leva o jogo para os pênaltis. 3-2, 4-3, 5-4 já é vantagem pelo gol qualificado. Caso o Borussia vença por qualquer desse resultado, quem se classifica é o Manchester. Para o Borussia não ficar pensando numa matemática complicada, precisa vencer por 1-0 ou por 2 gols de diferença por qualquer resultado para o Borussia se classificar. Qualquer empate, mais uma vez lembrando que qualquer empate dá a classificação para o Manchester City. Esse jogo vai ser na quarta-feira, dia 14, às 15 horas, pelo horário de Mato Grosso do Sul. No jogo que envolveu o Real Madrid contra o Liverpool, e vitória do Real por 3-1. Meu amigo, vitória do Real por 3-1. 2 gols desse jogo foi marcado pelo brasileiro Vinícius Júnior. Fez um jogaço contra o Real Madrid. O primeiro gol foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo pelo Vinícius Júnior. O Real Madrid ele ampliou com Asensio aos 35 minutos do primeiro tempo, Real 2-0. O Salah diminuiu a vantagem aos 5 minutos do segundo tempo, 2-1 para o Real. E o Vinícius Júnior aos 19 minutos do segundo tempo abriu ainda a vantagem e fez o gol da vitória. 3 para o Real Madrid, 1 para o Liverpool. Próximo jogo na próxima quarta-feira, dia 14, 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Para o Liverpool se classificar, precisa vencer por 2-0. O resultado de 2-0 classifica o Liverpool. Se o Liverpool vencer por qualquer resultado de 1 gol de diferença, o Real Madrid se classifica. Qualquer empate também para o Real Madrid. Para a gente não fazer muita matemática também para o Liverpool, 2-0 classifica o Liverpool porque ele marcou o gol fora de casa. 3 gols de diferença seria o ideal. 3-1 para o Liverpool. Esse jogo vai para os pênaltis, tá? Porque é um resultado igual do primeiro jogo. Se o Liverpool vencer por 3-1, esse jogo vai para os pênaltis. 4-2, 5-3, 6-4, qualquer resultado, qualquer vitória do Liverpool que tenha mais gols, que tenha 2 gols de diferença, classifica o Real Madrid porque ele fez mais gols. Então a matemática para o Real: empate classifica o Real. Se o Real perder por qualquer resultado por 1 gol de diferença, classifica o Real. E o Liverpool vencendo por 2-0 classifica o Liverpool. E qualquer resultado por 3 gols de diferença classifica o Liverpool, tá bom? Resultado de 3-1 para o Liverpool, o jogo vai para os pênaltis. O jogo vai ser
dia 14, 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, beleza? Nós tivemos na quarta-feira, no dia 7, os jogos entre Porto e Chelsea, vitória do Chelsea por 2-0, os gols marcados pelo Mount aos 31 minutos do primeiro tempo e o Chilwell fez o segundo gol aos 39 minutos do segundo tempo. Próximo jogo será na terça-feira, dia 13 de abril, 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. O Porto precisa, no mínimo, 2-0 para levar para os pênaltis. Qualquer derrota por 1-0 ou por um gol de diferença classifica o Chelsea. 2-0 vai para os pênaltis. Se o Porto vencer por 3-1, o Porto se classifica, né? Porque marcou mais gols fora de casa, né? Então tem que pensar nessa matemática também. 3 gols de diferença classifica o Porto. Lembrando que o Porto foi mandante e o Chelsea vai ser o mandante da próxima partida. Então essa matemática simples, né? Qualquer empate classifica o Chelsea, qualquer derrota por um gol de diferença do Chelsea classifica o Chelsea. O Porto precisa fazer gols. 2-0 pênaltis, 3-1, 4-2 já classifica o time do Porto. 2-0 vai para os pênaltis e aí tem que pensar em fazer gols para ainda sonhar com a classificação. Lembrando que o próximo jogo, terça-feira, 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Eu não sei se eu posso falar isso, mas acredito que o grande jogo de destaque da semana da Champions League poderíamos falar de Real Madrid e Liverpool, que foi um grande jogo, um domínio aí do Real, né, vencendo por 3-1, abrindo uma ótima vantagem. Mas tivemos Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Vitória do Paris Saint-Germain por 3-2. Resultado apertado, foi um grande jogo para quem acompanhou. O Mbappé abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo. Aos 29 minutos, o Paris Saint-Germain ampliou para 2-0 com o Marquinhos. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o Motin ele diminuiu a vantagem, 2-1. Na virada do tempo, né, no segundo tempo, o Miller fez o gol de empate aos 15 minutos e o Mbappé, aos 23, fez o gol da vitória. 3 para o Paris Saint-Germain, 2 para o time do Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi o mandante. O Paris Saint-Germain vai mandar o próximo jogo, que vai ser no dia 13 de abril, na terça-feira, às 16 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. O Bayern de Munique precisa apenas de uma vitória por 1-0, né? Não, perdão. O Bayern de Munique ele precisa vencer por 2 gols de diferença, porque ele mandou esse jogo, né? Então ele mandou esse jogo. Ele precisa fazer por qualquer resultado por 2 gols de diferença, tá bom? Leva para os pênaltis. Se ele vencer por 3-2, o Paris Saint-Germain, esse resultado vai para os pênaltis. O Paris Saint-Germain pode perder por 1-0, isso que eu queria falar. O Paris Saint-Germain pode perder por 1-0, né? Ou por 2-1, que ainda se classifica pela questão do gol qualificado, porque ele fez 3 gols como visitante. Então se ele perde por 1-0 ou por 2-1, ele ainda se classifica. Qualquer empate, Paris Saint-Germain. 3-2 para o Bayern, pênaltis. 4-3, 5-4, 6-5 e por aí vai. Qualquer resultado acima de 4-3 classifica o Bayern de Munique. Então, a matemática para o Bayern: vencer o jogo por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, 4-2, 2 gols de diferença para o Bayern se classificar. O Paris Saint-Germain vencendo por 1-0, perdendo de 1-0 ou por 2-1 ou empatando, classifica para as semifinais. Promessa de um grande jogo. Próximo jogo a mando do Paris Saint-Germain, que vai ser no dia 13 de abril, 16 horas. Então esse foi um resuminho do que aconteceu nesta semana da Liga dos Campeões da Europa, na Champions League. Próxima semana temos os jogos de volta, né? Lembrando que nessa semana, quem jogou na terça joga na quarta, quem jogou na quarta joga na terça da semana que vem. Então na próxima semana teremos dia 14 Borussia Dortmund e Manchester City, né, às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, e Liverpool contra o Real Madrid.
Esse jogo na quarta-feira, porque na terça temos Chelsea e Porto e também temos Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Promessa de um grande espetáculo, de um grande jogo, porque envolve aí 8 times de uma qualidade impecável. Nossa, se a gente parar para ver todos os jogos assim, a qualidade dos gols, a forma que eles tocam a bola é impressionante. Então, promessa de grandes emoções para a semana que vem. Felipe Cid, você tem algum favorito? Pelo andar da carruagem aqui, acho que o Real Madrid pode ser um favorito para a classificação pelo resultado que construiu. O Chelsea também, porque fez 2 gols de diferença. 3-2 para Paris Saint-Germain e Bayern de Munique é um resultado de um gol de diferença. O Bayern precisa fazer gols e tem qualidade para isso. Mesma coisa do Borussia Dortmund. Carimbo, acho, né, que passam Chelsea, que o Real passa, né, pela construção de jogada, e deixo em aberto Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, pela questão da qualidade dos times e também pela pequena vantagem de um gol de diferença que o Paris e que o Manchester City abriram para os seus adversários, tá bom? Semana que vem, então, mais jogos da Champions League. Claro que você vai acompanhar as informações aqui na Rádio Sport MS. Convido você a compartilhar esse link com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você tem convívio, para que você possa estar acompanhando o nosso conteúdo, não só da Liga dos Campeões. Nós temos aí a nossa equipe falando das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, vamos falar de Libertadores, estamos acompanhando o estadual de Mato Grosso do Sul, né? Mais informações de vários outros estaduais, temos Copa do Brasil, vai começar o Brasileirão, então fique com a gente, né? Compartilhe o nosso site para as pessoas que você tem convívio, para que nós possamos sempre mais estar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.